Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 596. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Silvana Pérez. Olá, gente. Boa noite. Muito feliz de estar aqui de volta. Outro dia eu estava falando no grupo do Cinemação que musical é o gênero cinematográfico que eu não ligo tanto. E esse que estou aqui para quê? Para falar de um musical. E aí, né, vem um Coogler para quebrar com tudo isso, hein, Sil? TV. Pois é, olha só que maravilha. Temos aqui também Cauê Petito. Opa, valeu, Rafa. Bom estar aqui de novo. A gente gravou recentemente com a Natália, inclusive. Eu espero que essa seja a sua versão, o Rafael que eu conheci naquela, né? Porque você foi clonado. Mas vamos aqui falar sobre esse filme do Ryan Coogler. E só agradecer pelo convite mesmo. Não tem muito pra falar, não. Além de agradecer aqui pelo papo que a gente vai bater já já. Não, você sabe que até foi bom você ter falado isso, porque já vou dar um bastidor aqui do podcast, que é, eu marquei na minha agenda aqui, quando saiu esse filme eu já tinha colocado assim, Cauê e Natália, já tinha colocado o nome de vocês. A Sil tava de férias e tal, e daí tinha que esperar, né? Mas eu já tinha colocado o nome lá, porque vocês são os nossos especialistas em terror, por isso que estamos aqui também com Natália Malini. Olá, obrigada, Rafa. Olá, ouvintes, meus colegas de episódio. Uma honra estar aqui novamente. E especialistas é uma palavra muito forte, mas assim, falar com entusiasmo de filme bom definitivamente é uma atividade que eu gosto. Ah, putz, sem dúvida. E esse filme é um daqueles que chama atenção, hein, Nath? Pois é. Muitas boas avaliações por aí, algumas nem tanto, mas é aquilo, né? Tem coisas que a gente tem que respeitar, mas não vou dizer que concordo, né? Mas vamos que vamos. É isso aí. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast aí, para destrinchar o filme Pecadores, o mais recente filme aí do aclamado diretor Ryan Coogler, conhecido, né, por seus trabalhos lá em Creed e também em Pantera Negra. O Coogler retorna agora e ele vai novamente, né, trabalhar com Michael B. Jordan nesse longa que assume o desafiador papel de irmãos gêmeos. O Michael B. Jordan agora fazendo o papel duplo, né, dessa vez, e a gente vai ver isso aqui em Pecadores. Nesse podcast a gente vai discutir como Pecadores, que é ambientado no estado do Mississippi, né, segregado ali na década de 1930, tornou-se uma obra que surpreende pela ousadia e se arrisca na abordagem misturando drama, terror e elementos da Blaxploitation. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui. Sem dúvida, esse filme é muito mais do que parece à primeira vista e ele utiliza o gênero do terror como disfarce para abordar ali questões sociais, políticas e culturais muito profundas. Por isso hoje eu, Nath, Sil, Cauê vamos bater um papo sobre Pecadores e assim como de costume, né, como vocês já estão acostumados, vamos dar spoiler. Por isso, se você não viu o filme e não quer tomar spoiler, pula esse episódio ou vai direto, né, pro plano detalhe, vai ter a minutagem aqui também, você pode ir lá ouvir o que a gente vai dar de dica, mas se você não liga para isso, fica aqui, porque tem muita coisa legal pra gente falar sobre Pecadores. É isso, vamos bater um papo agora no segundo ato desse podcast. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. I will. Chegava aos cinemas no dia 18 de abril de 2025 o filme Pecadores, filme dirigido e escrito por Ryan Coogler, diretor lá de Pantera Negra, Creed e o Fort Vile Station, né, a última parada, que é um filme também com Michael B. Jordan, quer dizer, Ryan Coogler e Michael B. Jordan parceiraços aí na produção de filmes. Pecadores teve um orçamento aí de cerca de 90 milhões de dólares e até o momento o filme já arrecadou mais de 71 milhões de dólares. O filme conta a história de dois irmãos, o Fumaça e o Fuligem, que
que voltam à sua cidade natal, localizado no estado do Mississippi, que é segregado, né, da década de 1930. Na cidade, os irmãos resolvem abrir um clube de blues para a comunidade negra local. Contudo, um perigo sobrenatural surge e ameaça a todos na noite de inauguração. O filme mistura drama, terror e elementos da Blaxploitation, né, que é um movimento cinematográfico que surgiu lá nos anos 70 nos Estados Unidos, cujo termo é a junção da palavra black, negro, exploitation, que é exploração. E trata-se, né, de um movimento que focava em filmes produzidos por ou para a comunidade negra, que tinha temas como crime, sexo, drogas e tensões raciais, né, representação de figuras negras femininas, entre outras coisas. E é isso que vamos ver aqui em um filme que explora temas profundos sobre segregação, ancestralidade e apropriação cultural. Vale ressaltar que Pecadores conta com o trabalho do compositor Ludwig Göransson, que fez a música, né, do filme, e ele já esteve tanto lá na série do Mandalorian, né, como também trabalhou no filme Tenet e também no próprio Pantera Negra. A diretora de fotografia é Alton Durald Cartapal, que também esteve lá em Pantera Negra, mas também fez a série Loki, fez o filme Espírito Jovem de 2018 e por aí vai. É uma diretora muito interessante e aqui ela faz um trabalho muito bom também. O montador é o Michael B. Shawver, que trabalhou no Creed e também em Um Lugar Silencioso. E no elenco nós temos a estreia do Miles Keaton, que faz o Sammy, o jovem cantor. O Miles, né, o ator inclusive, ele é cantor e ele participou do American Idol. Então veja só como o cara já estava ali no burburinho das canções americanas. Nós temos o Saul Williams, que faz o pai do Sammy, né, que é o Jedediah. Nós temos também a Adrienne Ward Hammond, que faz a mãe do Sammy, né, a Rudy. E aí nós ainda podemos mencionar, né, obviamente, o Michael B. Jordan, que faz os gêmeos, né, o Fumaça e o Fuligem, a Haley Stanfield, que faz a Mary, né, que é a garota branca com quem o Fuligem tem uma paixão ali. Nós temos a Wunmi Masako, que faz o par romântico do Fumaça, né? O Jack O'Neill, que faz o vampiro Hammock, e ainda a gente pode mencionar o Omar Benson Miller, que é o Cornbread, ali John Lee, que faz a Gracie, e claro, o Delroy Lindo, que faz o Delta Slim. Bom, dito isso, nós estamos diante, né, uma obra que tem sido bastante elogiada, inclusive gerando comparações aí, né, com vários filmes como Corra, Um Drink no Inferno, entre outros. Bom, Pecadores, ele é descrito como um filme que começa como um drama, né, histórico, profundo, ambientado no Mississippi, segregado dos anos 30, mas que depois ele abraça fortemente o gênero de horror, especificamente os vampiros. Para dar um pontapé inicial na nossa conversa, eu queria saber de vocês o seguinte: qual que foi a primeira impressão de vocês ao ver Pecadores misturando esses elementos, né, de drama histórico e horror sobrenatural, né? E como que vocês sentiram que essa mistura moldou a experiência de assistir o filme? Eu não cheguei a ver trailers desse filme, porque eu evito trailer, né? Uhum. Eu já tinha ouvido, né, que era um filme de vampiros, assim. Então eu fui meio sem saber muita coisa, né? Sabia que tinha o Michael B. Jordan em 2 papéis, enfim, que já conhecia um pouco do diretor, né? Mas não me aprofundei muito, assim. Só que os vampiros demoram muito a chegar, né? Ele começa como esse drama histórico, assim, toda essa contextualização ali do delta do Mississippi, a gente vai conhecendo os personagens conforme eles vão sendo trazidos pelos irmãos, assim, né? Eu gosto muito dessa apresentação, inclusive. Aí o elemento sobrenatural vai vir bem mais pra frente. É um filme longo, né? Acho que ele tem umas 2h20. Uhum. E esse elemento entra muito mais pra frente. E eu queria muito não ter sabido. É mais um filme, sabe? Que poderia esconder essa coisa, sabe? Que acho que ele daria pra vender esse filme sem revelar, assim, sei lá. Tem elementos sobrenaturais, mas o que ele talvez desse pra dar uma escondida, sabe? Pra gente descobrir só na hora, assim. Acho que teria sido legal. Mas nada que tenha estragado
minha experiência, né? Eu fui assistir assim e fiquei encantada desde o começo, e eu tô aqui, vou falar tudo em caps lock nessa gravação, porque foi uma experiência incrível, assim. E pra você, Nath, como é que foi essa experiência, assim, de você se ver, né, diante de um filme que faz essa brincadeira? Porque até como a Sil falou, demora um tempo, né, para os vampiros entrarem ali, mas a gente é apresentado a um ambiente, né, vai se construindo um drama e tal, e depois muda completamente o ritmo do filme também, né? Não, sim. Uma coisa que eu gostei muito disso, né, é essa questão que os vampiros, eles entram nessa parte temática da ancestralidade também, né? Não é só aquela coisa de, nossa, é um ser de anos, séculos, etc., mas que também entra nessa parte da comunidade que, inclusive, eu acho sempre um elemento interessante trabalhado no terror, e que eu gostei muito da forma trabalhada nesse, porque é bem diferente, por exemplo, das comunidades trabalhadas em adaptações do Stephen King, né? O Stephen King sempre curte colocar uma comunidade ali e tal. Então, eu acho que mesclando essa questão da ancestralidade, deu um toque totalmente especial pro filme inteiro, assim. Então, eu já sabia que era de vampiros e tal, né, por conta de algumas entrevistas do Ryan Coogler, que a gente teve acesso e tal. Então, a gente já sabia que isso ia rolar. Eu sabia também a questão da música, né, porque na primeira divulgação oficial aí ele fala que fez esse longa, ele já queria trabalhar com terror há um tempo, né, e que o longa ia para esse lado do blues, e isso ia ser uma homenagem à criação que ele teve, ouvindo discos com a família e tal. Então, eu sabia que ia ter essa pegada, até por conta do trailer que mostra lá, eles na casa de blues e tal, só que eu não imaginava que ia ser tanto, e eu achei incrível, porque eu, particularmente, sou bem fã de musical. Então, eu achei que a música é tão bem trabalhada, tudo tão bem trabalhado, que esse elemento do vampiro, mesmo que ele chegue depois, eu acho que ele tem alguns símbolos clichês, ok, não precisa reinventar a roda, mas que ele é tudo tão bem conectado ali que pra mim funcionou muito bem, então. Não, e é muito interessante, né? Quando a gente para pensar no filme, ele já tem tantas coisas que chamam a atenção, né? Como o próprio terror, o drama, quer dizer, a gente tem esse mix de gêneros, mas quando você vai se debruçar na história, vai entender um pouco do que o Coogler foi fazer, a gente vê que é um projeto muito íntimo, assim, né? Porque tem um lance dele ter se inspirado na trajetória do avô materno, né, que se mudou do Mississippi para Califórnia. Tem o lance dele ter tido um tio, né, que ele se aproximou justamente por causa do blues. E ainda tem outras histórias por trás ali, que a gente vai entrar aqui, mas que todas elas vão se conectando muito com essa questão, né, de espiritualidade africana, da ancestralidade e tal, e aí o filme chega com esse mix de terror musical, drama, histórias verídicas, histórias, né, assim, é um mix de coisas, e tudo isso torna o filme tão complexo e rico também, né? Sim, a Nath também falou, você acabou de falar da questão da ancestralidade, eu acho que isso é muito bem resolvido no filme. Só respondendo a questão inicial, eu também já sabia, né, infelizmente, sobre o que era também. Eu também não assisto trailers igual a Sil, mas eu acabei assistindo desse por causa da curiosidade, o Ryan Coogler, né, saindo de um filme super complicado, que foi o Pantera Negra 2, complicado dentro e fora das telas, um filme complicado de se fazer, e uma das coisas já que eu me atraí muito na filmografia dele é que a parte do primeiro filme, o Fruitvale Station, né, que ele fez inclusive com Michael B. Jordan, eu acho muito curioso como todos os filmes dele até agora, na real não fez todos, talvez ele tenha dirigido ou produzido algum documentário que eu não vi, mas o Creed 1, né, eu não tinha visto o Fruitvale Station ainda, né, o Virgem de Ryan Coogler, fiquei apaixonado pelo filme, inclusive acho que a gente até, né, eu vi o filme com o Dani na CCXP, não sabia nada sobre o filme, me apaixonei, porque ele ainda que as questões raciais e
muito do que ele traz pro filme da vida pessoal do Creed, que é o que eleva ele, né? Ele ainda é um filme de esportes, ele não é um filme de boxe. Pantera Negra é a mesma coisa, é um filme de super-herói, mas que ele traz toda uma carga pessoal e não só pessoal, mas racial, de ancestralidade, coisa de matrizes africanas, que também eleva o filme, né? Então aqui ele faz meio que uma coisa parecida, né? Ele vai fazer um cinema que é essencialmente de gênero, ainda que demora um pouco para ele revelar que ele é um cinema de gênero, né? Mas aí ainda é isso, é ele fazendo um cinema de gênero e trazendo outras camadas e outros temperos para isso, e eu achei maravilhoso. Isso que você falou da questão da ancestralidade, como ele traz de forma super respeitosa, e esse era um pouco de, talvez um receio meu previamente do filme, né? Porque a Nath falou isso, né? Dos clichês, eu acho que é importante que ele tenha esses clichês, porque eu acho que é o que insere ele nos códigos do terror, né? Sim. Tipo, nas convenções do terror. Eu acho que é importante que ele tenha nisso, nem que seja para subverter, mas eu acho que é importante que ele apresente os códigos do terror, né? Eu acho que é isso que torna ele, tipo, realmente, isso é um filme de terror, porque tem os códigos de filme de vampiro. E um dos meus receios era que eu acho que eu já comentei isso no próprio Mickey 17, mas eu nem sei porque eu cheguei aí, mas que eu tenho um pouco de ranço com uma parcela do terror. Eu nem tô falando de terror elevado, assim, que ele coloca a alegoria à frente e o simbolismo à frente da ação. Então toda a ação que transcorre no filme é a favor da mensagem, né? Do cinema de mensagem. Eu acho que a mensagem é importante, mas o cinema não é sobre isso, né? E, tipo, às vezes filme sem mensagem, filme que não é filme de mensagem TM, é igualmente foda, assim, né? E esse era um receio meu, que no Mickey 17, eu até comentei, eu acho que quando você vive o seu filme muito a favor da alegoria, a ação que tá representando essa alegoria perde o sentido. E eu não acho que isso aconteceu aqui. Esse era um receio meu e, sei lá, eu meio que sou apaixonado por esse filme, pelo Pecadores, né? Eu achei que tudo foi meio que muito foda, assim, vamos falar sobre isso aí. E eu acho que ele entrou num lugar, assim, que realmente ele ganhou um status, né? Quando a gente vai assistir, porque frequentemente o filme está sendo comparado com, por exemplo, Um Drink no Inferno, né, do Robert Rodrigues, justamente por essa mistura de gêneros que é feita de uma maneira muito bem feita no Drink no Inferno, e essas mudanças inesperadas e tal, e sobrenatural, né, que a gente vai vendo. Mas também o pessoal tem comparado muito com o filme lá do Jordan Peele, Corra, justamente por ter também uma questão de uma abordagem de terror social, assim. E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme, assim, como ele consegue capturar muitos assuntos e muitas temáticas ao redor dele, e como ele faz isso com muita competência, assim. A gente começa vendo um drama histórico, né, que gradualmente vai se transformando em um filme de gênero, com uma virada para um terror, né, sendo esse o ponto crucial, assim, tipo, quando ele vira, ele coloca o pé no chão mesmo, ó, virei, agora eu sou um terror aqui, daqui pra frente eu sou um terror. Toda essa apresentação inicial dos personagens, né, o ambiente e tudo mais, justamente ajuda a criar essa atmosfera muito bem construída, que vai dar essa base pra gente ver esse terror nascer ao longo do filme. Então, ele é um negócio que prende muito, assim. E eu acho, principalmente, o primeiro ato, logo no começo do filme, na real, né, na abertura do filme, que ele de cara, né, já traz o personagem, o Sam, entrando na igreja, e ele te dá uns sustos, né, porque já tem umas cenas gritantes ali e tal. Aquele momento parece que é o Ryan Coogler falando assim, pessoal, ó, todo mundo prestando atenção que eu vou contar uma história pra vocês, porque a partir daquele momento você não tira mais o olho da tela, assim, impressionante. With all the things that I've seen, I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Till now. They get back inside. Uma
coisa pra nossa discussão, pra nossa conversa aqui, né? Que falou da ancestralidade, eu acho que essa questão, eu não sabia disso, que ele foi muito inspirado na relação que ele tinha com o avô de parte materna, essas paradas. Eu acho que é muito por isso, até acho que agora, refletindo com essa informação nova, eu vejo muito do porquê aquele final com o menino, me esqueci o nome, aquele menino é ótimo, inclusive. É o Sammy. O Sammy, né? O pastorzinho. Com ele mais velho, 30 anos depois, 60 anos depois, desculpa. Ele 60 anos depois tocando, né? Porque parece algo muito pessoal, assim. Parece algo muito vindo de uma memória mesmo. Isso é, inclusive, uma coisa, né? Que eu vi o filme e falei, puta, tá tipo o Senhor dos Anéis, que são, tipo, 3 finais diferentes. E todos eles são muito bons. Tá ficando... Acho que esse é até um ponto muito chave no filme inteiro, que é essa questão da memória, né? Quando a gente fala de ancestralidade, né, dessa parte de comunidade e até das pessoas negras nesse contexto histórico, tem essa questão do apagamento, né, das pessoas e tal, até acho que é a própria música, né, da apropriação, né, das pessoas brancas, do blues, das coisas que vêm, né, dessa raiz africana, etc. Então, eu acho que faz todo sentido ter esse caminho para ele mais velho, etc., e os vampiros, né, acompanhando essas mudanças, né, quando aparecem eles no bar, assim, todos mais moderninhos e tal, mas o quanto a memória também é um dos pilares para contar essa história. Sim, sim. Uma coisa que eu acho que estruturalmente eu não sou muito fã, que é de começar por um momento chave do final, né? Isso eu acho que é sempre, sabe, tipo, vamos pegar a atenção aqui da pessoa logo no começo, de estrutura de roteiro mesmo, né? Que querendo ou não, acaba sendo um atalho, mas eu acho que o filme amarra muito bem isso com o prólogo mesmo, né? Que é feito depois dos créditos. E aí, e essa questão que a Nath falou mesmo, de tipo, da herança histórica de, sei lá, de Bayou, Mississippi, da Louisiana, os blues da Louisiana, saca? De continuar mantendo isso vivo. E isso, o próprio grande vilão do filme, não acho que não existe um grande vilão, né? Porque é muito temático, é muito sobre muitas coisas, né? Esse filme. Mas o Vampiro Mor do momento, ele fala, né? Ah, não, a gente quer a sua história, a gente quer a tua música, tá ligado? Isso acho que é uma forma bem... Eu não me incomodo com isso do jeito que é feito no filme, normalmente acho que eu me incomodaria, mas aqui eu acho que é muito bem feito, né? Sim. Mas ele dita isso pra mim, né? Pra gente, esse subtexto que se torna texto muito claro, né? Ele fala, a gente quer a sua música, a gente quer a sua história, a gente quer as suas memórias, né? E aí, tipo, eu acho que esse prólogo aí funciona de muitas formas, ancestralidade, não só às vezes do Ryan Coogler a um nível pessoal, mas como a Nath até pincelou aqui, é histórica de gênero mesmo, de etnia. Eu acho bem legal que tanto dentro como fora do filme tem essas questões, né? Tanto esse negócio do vampirismo cultural, assim, né? Que são esses vampiros que são brancos, né? Inicialmente, querendo roubar a música, roubar, né, uma parte grande da cultura dessas pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Remick, né? Que é o Jack O'Connell interpretando... Eu não sei se é assim mesmo, mas ele é sempre um grandíssimo nos filmes que ele faz. Mas ele também traz... A gente vê muito da música irlandesa, né? Sim. Que ele traz com ele também. Então tem essa questão ancestral dele também. Ele mesmo fala sobre quando os católicos roubaram a terra do meu pai, né? Então, fala essa questão. E, tipo, se for pegar, ele é irlandês, então, aí o catolicismo, o cristianismo foi introduzido na Irlanda no século V. Então, tipo, ele é muito, muito antigo, assim, né? Ele tá trazendo lá de trás também. Mas fora do filme também tem, se pegar tanto o contexto do próprio Ryan Coogler, né? Acho que ele é do Mississippi, não sei, o tio dele, né? Que ele queria homenagear, enfim. Mas até o responsável pela trilha sonora, que é o Ludwig Göransson, que trabalha com o Coogler desde sempre também, ele é sueco. E aí, a princípio, eu achei muito esquisito, mas daí eu fui ver o contexto também, e tipo, o pai dele adorava o blues e mostra pra ele desde sempre também. Aí o Ryan Coogler até falou em entrevista, assim, que o pai dele, o pai do Ludwig, foi aonde estavam rolando as gravações e ficou todo emocionado também, porque, querendo ou não, mesmo que não faça parte da ancestralidade dele, ele trouxe isso pra si também e acabou passando pra frente também, né?
Então, acho que tanto dentro como fora do filme tem essas questões, assim. Sensacional, eu não, na real eu nem tinha pegado essa questão do irlandês, assim, da Irlanda, que também é uma questão já, né, que foi explorada pra caralho no cinema, né, o próprio Martin Scorsese com Gangue de Nova York, mas a gente ia falar, até pediu off-topic, né, o que foi das 8h30, porque eu vi o filme faz tipo 1 hora, sim, então tá muito fresco, né, cara, mas porque, não, e aí, ó, em minha defesa, a Nath já sabe, comentei com ela, eu tô doente, tô bem doente, então foi por isso que eu acabei vendo só hoje, atrasou um pouco, mas felizmente, e aí isso, já voltando ao podcast aqui, ó, eu vi no IMAX, então foi muito bom, porque foi incrível no IMAX isso, mas essa questão que a Silvia falou da apropriação, o grande demônio, né, da modernidade de toda a história, que é o catolicismo, né, gente? E o colonialismo, e todos... não, colonialismo... Exato, colonialismo sim. Todas as mazelas que continuam acontecendo. Exato. Mas isso é interessante, né, porque quando a gente para pra pensar, o blues e outras formas de música negra, né, que são elementos importantes, fundamentais, né, nesse filme, eles não estão só na trilha ali, mas eles são parte integrante da narrativa, assim. Então, essa ideia de trazer a música para o centro da discussão, né, e fazer a música como esse veículo de discussão e tudo mais, ele coloca a música num lugar que ela tem o poder de transcender o tempo, de convocar esses ancestrais, de servir como uma forma de resistência e celebração, né, da cultura. E isso é colocado de uma forma assim tão cirúrgica, tão precisa pelo Coogler no filme, que é impressionante. Até quando eu estava pensando assim de uma forma bem rápida do filme, sabe? Putz, se eu tivesse que falar um pouco desse filme de uma forma super rápida, cara, é tão interessante como que o Coogler começa o filme mostrando justamente a construção e a busca, né, por um espaço seguro para que essa comunidade negra possa celebrar a sua cultura. Então a gente vê esses dois irmãos indo lá, buscando lugar, pagando, eles querem construir um espaço onde vai ser feita uma celebração, uma parte de entretenimento, de relaxamento ali, dessa cultura negra ali. E aí, ao montar esse local automaticamente já se torna alvo de um ser, né, ou de seres ali, que não necessariamente querem matar eles. E isso que é o mais impressionante, assim, porque os vampiros, quando eles aparecem, eles não estão ali simplesmente para eliminar aquelas pessoas negras que estão ali celebrando e tudo mais. Não, elas querem usar os seus corpos, né, para propagar a sua própria cultura. Então existe uma forma é uma maneira, né, muito simples da gente ver ali de uma forma super exposta, super clara pra gente do que é a segregação racial, do que é essa branquitude violenta e mesquinha, né? E a gente vai vendo isso, então assim, fica muito evidente quando você tá vendo, tipo, tem uma música que é essa potência, que é essa força de transcender tempo, de convocar a ancestralidade e tal. E aí vem um ser que quer roubar tudo isso e não necessariamente quer matar aqueles ali. Não, ele quer usar aquelas pessoas para que ele possa, de alguma forma, celebrar a sua própria cultura, a sua própria celebração. Assim. E isso é tão mesquinho, né? E assim, é muito rico você ver isso em tela. Assim, e vem com a promessa, né? Porque a promessa de que tudo vai ser melhor para vocês, porque não é só vocês, é um nós, né? Então até essa falsa união, e assim, até para um momento ali, né? Onde a Ku Klux Klan tá na surdina, né? Diz que acabou, mas todo mundo ali sabe que na real não acabou, né? Então, até esse ponto mesmo de esse falso amigo, essa falsa promessa de melhoria, de que agora vai ser diferente. E até essa questão da música, igual você estava falando, né, Rafa? Acho que uma coisa bacana, diferente de vários outros filmes que vieram antes, é que tira um pouco só a questão do blues e desse pacto como uma maldição, né? Então, vender a alma pro diabo pra você ser famoso, conquistar a fama, tal, não sei o quê. E como isso é mostrado mais como uma bênção, né? Como uma união, como uma coisa de um poder e não
essa maldição em si, né? E principalmente do próprio blues. Então eu achei isso fantástico também. Fora que, além da trilha sonora fantástica, né? Se a gente parar para assistir mais vezes, é uma coisa tão detalhada, que é tão sincronizada com movimentos, com momentos, que já é um show à parte também, né? O design de som desse filme é muito... É absurdo. Isso que você falou, Nath, é legal só vou pontuar, porque isso eu acho legal das pessoas saberem, porque tem uma vertente na narrativa do filme que é baseada numa lenda de um garoto, né, do Robert Johnson, e o Coogler pegou, né, pensou essa ideia para colocar ali, e essa lenda conta que o Robert Johnson era um músico. Inicialmente ele era visto como um guitarrista, um violeiro comum ali e tal. E aí 1 ano depois, esse cara ele retorna como um dos maiores nomes do blues. E a lenda conta que o Johnson ele fez um acordo com o próprio diabo para conseguir todo esse talento dele. E a partir desse suposto pacto, né, ele se tornou um dos maiores nomes do blues, apesar de ter poucas músicas gravadas e de ter vivido também apenas alguns anos para alcançar esse sucesso. Então essa lenda que foi colocada ali, que o Coogler traz, envolve justamente essa ideia da busca por poder ou conforto, né, de um ambiente difícil ali, que acaba trazendo essa tradição espiritual. Fala também um pouco do folclore afro-americano ali, baseado em magia e tudo mais. E tem essa questão dessa encruzilhada, como você estava falando, de vender a alma pro diabo para conseguir aquilo que quer e tudo mais. Então o Coogler ele vai pensar essa história, essa lenda, para incorporar justamente no personagem do Sammy, né? Porque o Sammy, no filme, ele segue os mesmos passos da lenda do Robert Johnson. Então é legal de ver realmente como ele foi se basear em histórias, né, populares também para trazer e compor o filme. Let me in, man! Some weird shit going on out here! You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. E eu acho isso uma das coisas mais interessantes, na real, essa relação dos personagens com o pecado, e não só o pecado cristão, né? Porque até acho que esse filme resolve muito bem, assim, de toda essa... Acho que a espiritualidade que o filme traz, e eu acho que é importante... Tipo, não é... Tipo, o diabo existe de alguma forma, e a espiritualidade existe, e o céu existe também. O filme nunca nega isso, só que não é o céu cristão, né? Não é essa egrégora particular, né? Uhum. Então, ainda que toda a angústia do Sammy seja baseada, e que isso veja de uma forma muito bem resolvida no filme, que é aquela escolha final que ele faz, né? Diante lá do pai dele, toda aquela situação, mas uma rejeição a essa egrégora cristã, colonialista, e abraçar outro tipo de espiritualidade, né? Sim. Mas a forma como o pecado se manifesta, e eu não falo o pecado aqui de uma forma cristã, né? Mas a forma que o pecado, de acordo com que cada personagem vive o seu pecado, né? E a sua forma de redenção, né? Eu acho que é muito bem elaborada no filme, assim, seja o Fuligem, ou Fumaça, ou, enfim... Eu acho muito, muito foda como o filme... É o próprio título do filme, né? Pecadores, e como ele brinca com essa palavra e como ele explora ela, o que é pecado, o que não é, sabe? E todas essas paradas, assim. Aliás, né, Sil, você que é a nossa rainha do terror aqui... Temos duas, então, hein? Pois é. Essa ideia... Só aprendiz. Aprendiz. 4 rainhas aqui, gente, brincadeira. Essa ideia de você ter a utilização dos vampiros, né, como uma metáfora para justamente eles roubarem, né, eles usarem a cultura negra e consumir essa cultura negra, usurpar, né, distorcer essa cultura, a sociedade e tudo mais. Essa ideia de utilizar o vampiro como essa persona que vai
justamente se roubar e distorcer essas questões, assim, isso é novo, é original? O vampiro sempre foi colocado mais ou menos dentro dessa expectativa, assim? Como é que você vê essa utilização dos vampiros? Eu acho que não é novo, mas eu acho que ultimamente o que a gente vê mais talvez seja o vampiro mais sedutor, sabe? É outra coisa que ele quer roubar, assim, né? Outro tipo de metáfora. Mas mais novo não é, né? Eu acho que, assim, nem diria que é uma metáfora super difícil de se fazer, sabe? Apesar que, bom, se você pega o Drácula, né, voltando muito assim, o Drácula é um imigrante do leste europeu que tá trazendo ratos pra Europa, né, pra Londres, assim. Mas acho que aí é meio que o contrário, ele tá sendo o invasor, né, não o que vai roubar a sua cultura, mas talvez sim trazer a dele que não é bem-vinda. E acho que talvez Pecadores esteja fazendo meio que o contrário, assim, né? O tirar. E no Drácula, ele não vai roubar a sua cultura, ele vai porque é a mentalidade, né? Desculpa, assim, rapidão, mas ele vai roubar a sua mulher, tá ligado? Tipo, né? É muito, sabe, macho centrado, assim, tipo, não, ele não vai só trazer praga, ele também vai roubar a sua mulher e vai te emascular, tá ligado? Mas o Michael B. Jordan como vampiro também, né? É um pé. Não, mas é tipo isso, não adianta o Robert Eggers chegar lá e mostrar um pau. Que, tipo, uma das minhas maiores críticas, sei lá, com o Homem do Norte é que, tipo, as minas todas estão, tipo, peladas, nuas, beleza, mas na hora de você mandar uma nudez frontal, e sim, eu sei que se o Eggers pudesse, ele mostraria, foi o estúdio, mas eu tô falando do filme como ele é, né? Tipo, eu acho o Pecadores um filme muito mais, não sei se sensual, mas sexual do que o Nosferatu, por exemplo, que é meio que uma decepção, assim. Não sei vocês aí. É porque, por exemplo, as cenas de vampiros aqui, incluindo, a gente tem os primeiros humanos ali que aquele vampiro captura pra ele, são membros do Ku Klux Klan, né? Que ele transforma. E aí, essa ideia deles invadirem o clube traz justamente essa metáfora pra a apropriação cultural e a tentativa de corromper justamente a identidade negra, assim. Então, ele utiliza o vampiro como esse símbolo majoritariamente branco e que vai usurpar realmente, né, essa questão cultural negra, assim. Isso, assim, aqui é super interessante, mas pelo que vocês estão dizendo, isso já foi usado algumas vezes, mas às vezes até como uma mensagem que coloca, por exemplo, no caso do Drácula, como esse personagem que vem de fora e aí ele se torna esse mensageiro do apocalipse que tá vindo, né? Sim, é mais na real, é super xenofóbico, na real, acho que é isso. Sim, total. Meio que acho que tem várias camadas aí, né? Às vezes grandes clássicos do cinema tem um monte de questões por trás, como o Drácula mesmo, acho que já listou aqui, é bom a gente reconhecer todas essas nuances que essas obras têm e tal, mas aí só de novo advocando, acho que a sexualidade, a sensualidade sempre teve inerente ao mito do vampiro. Obviamente a gente tem versões e versões, e aí mesmo isso no Drácula, né, que eu não terminei a linha de raciocínio lá, mas é que tipo, não adianta, sei lá, você mostrar um pênis, que é tipo o que o Robert Eggers faz, né, não sei, tipo, olha lá, existe um pau, mas isso não é nunca consumado no filme, né, e sendo que aqui você tem, sei lá, tipo, um plano dela colocando a mão no pau do Fumaça, né? Falando português, claro, aqui. Você tem... E não só a sensibilidade, ela não é uma vampira nem nada, mas é o que falta nos filmes hoje em dia, né? Acho que a gente já leu vários artigos sobre isso, né? Mas enfim. Mas tem essa sensualidade. Tem, tipo, um cuspizinho na boca, sabe? De vampiro, sim, sabe? Então, tipo, não, eu acho que isso, querendo ou não, é importante. Eu acho que isso também é outro código do terror e do vampiro que o filme usa. Tipo, né, quem somos nós, mas o Ryan Coogler fez a lição de casa dele em várias camadas, assim. Não só na questão social, mas é isso, né? Eu acho que, tipo, você pode ter a temática que for, mas se você não articular isso no filme dentro do código do terror e de uma forma eficaz, assim, não funciona. E pra mim funciona pra caramba justamente porque ele não foge disso, tipo... Ele não foge da violência, da nojeira, da sexualidade. E às vezes a nojeira vem junto com a sensualidade, que é tipo a baba dela, sabe? Mas é no sexo. E aí, então tem, tipo...
eu acho, nossa, muito foda, assim. E acho até essa questão da sensualidade, ela não é colocada diretamente no vampiro, né? Porque são todos os personagens, eles têm essa sensualidade, né? Tem desejo, vão transar, tal. Então, isso eu acho uma questão bacana, que isso faz parte da vivência dessas pessoas e não uma coisa que é reprimida, que elas são seduzidas por essa coisa de fora, né? Porque elas são todas reprimidas. Pelo contrário, já é todo mundo muito mais em contato com essa questão do que o que é de fora parece muito sedutor e tal. Então isso é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive de colocar aí no protagonismo, tirando a mocinha branca padrão, apesar da Hailey Steinfeld aí, né, no papel da Mary e tal, mas eu não lembro, eu não sei como pronuncia o nome da Umi Mosako, a Annie, né? Colocando ela que, além de ser uma mulher negra, ela não tem um corpo estaticamente padrão de magreza, tal, e mesmo assim, né, existe o desejo pelo cara que é o sedutor, tá? Então, eu acho que isso também é muito válido não só para a narrativa, mas para o cinema como um todo, né? Não, isso é muito foda, e aquela cena é muito foda, e ela não é só sensual, mas você sente um amor mesmo naquela cena. E é isso, naquela cena ele transita entre a questão espiritual, entre a sensualidade, o amor, e nossa, não, aquela cena é incrível, e é essa atriz mesmo que a Nath falou, não vou tentar pronunciar o nome, porque provavelmente vou cagar tudo, mas eu amei também a escolha dela para esse papel, e o personagem dela, e nossa, muito foda. Maravilhosa. Você sabe que vocês estavam falando das cenas, e daí eu lembrei daquela cena logo que o Sammy canta, e aí enquanto ele tá cantando com o seu violão e não sei o que e tal, daí entra aquela voz off, assim, falando, né, que a música tem esse poder de transportar as pessoas pro seu passado, vai falar sobre ancestralidade e tudo mais e tal. E aí tem uma sequência ali que obviamente que não é, mas parece, né, um plano sequência, assim, porque o Coogler vai caminhando com essa câmera pelo salão, e aí no meio daquilo, cara, surge bailarina e surge gente, DJ. sei lá, DJ e tal, e eu achei aquilo tão maravilhoso, assim, porque quando a gente olha para aquele bar que os irmãos abrem, né, como esse espaço de resistência e liberdade, né, para a comunidade negra, ele vira esse refúgio das tensões raciais que eles estão sofrendo, porque a gente lembra que o filme é ambientado justamente nesse período e é um local, né, brutalmente marcado pelas leis do Jim Crow e a violência da Ku Klux Klan. Para quem não sabe, só um parênteses, né, as leis do Jim Crow foram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Então você tem esse ambiente super tenso para fora desse bar, e aí naquele momento que ele canta, você tem uma coisa muito forte ali, justamente do folclore, da espiritualidade, né, afro-americana ali e tal. E aí o blues, ele acaba se materializando justamente como o centro, né, o pilar ali dessa narrativa, dessa construção espiritual mesmo. E aí o Coogler, ele constrói esse cinema que aí vai mesclar esses gêneros, né, vai dialogar com o passado escravocrata, com a segregação racial e com esses fantasmas, né, da memória coletiva e tal, mas tudo de uma forma muito fluida, assim, porque você vai vendo aquilo, e aí tem uma outra questão, né, que é uma questão técnica. Já ele falou depois, né, numas entrevistas, que ele e que a diretora de fotografia, que é a Alton Durand Arquipac, que é o nome da diretora, eles utilizaram um filme, eles gravaram um filme com 65mm película, que é um formato usado justamente para deixar tudo mais nítido, assim. Então eles brincaram ali entre 65mm, 70mm e tal, e eles gravaram com câmeras IMAX e Ultra Panavision, né?
Então a ideia deles era justamente ter uma alta qualidade de imagem para mostrar justamente esses detalhes de cenário, né? Que você consegue manter vários personagens em foco ao mesmo tempo e tudo mais. E esse formato acaba permitindo a imagem justamente acaba ajudando, né, a combinar esse clima emocional de cada cena. Então, quando a gente vê isso, que eles tiveram essa preocupação técnica, e aí você tem cenas onde você tem muitos personagens juntos e a câmera caminha entre eles e tudo mais, é um detalhe muito legal de se observar, porque quando a gente está pensando nessas cenas musicais e nesses momentos de tensão, fica tudo mais palpável, assim. Um destaque é justamente essa cena do Sammy tocando no clube, né, que daí a gente consegue ter essa coisa impactante, assim, né, então é muito legal da gente ver realmente como ele conseguiu construir isso e como tudo é muito fluido, e aí quando começa essa cena você entra pra dentro dela e você vai vendo a construção, e ali ele mostra de uma forma super imagética que a gente fala sobre ancestralidade, sobre futuro. É assim, eu achei maravilhoso o auge do filme, essa cena. You twins? Nah, we cousins. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. This gift can bring fame and fortune. Will somebody take me in your eyes? But it also can pierce the veil between life and death. As pessoas costumam falar, né, sobre tipo, não me trate como uma criança, sei lá, mas eu acho que na real o cinema e a contação de história em si, obviamente você tem nuances, mas como é que se você for da imagética, é uma mídia muito visual. Então sim, eu quero que você conte a história pra mim, sabe, visualmente, como se estivesse falando universalmente mesmo com as pessoas. E aí ele vai te levando, e aí é muito literal, né? Tipo, você tá lá ouvindo a música e vendo aquelas cenas e nada começa a aparecer pessoas de outras eras. Aparece um DJ e tal. E aí você não precisa, né, martelar e tal. Sim, você tem, né, isso também não vou... Mas enquanto isso tá rolando, entra em off, né? Eu não sei se precisaria necessariamente, mas eu entendo concessões, né? O Ryan Coogler tá fazendo um filme de vampiro super arriscado de $90 milhões. Então, beleza, eu entendo, tá ligado? Mas ele, aparece a narração em off, né? Tipo, as pessoas do passado e presente. Eu poderia viver sem isso, mas beleza. Mas a imagem, assim, o que se traduz é que realmente começa a aparecer pessoas de várias épocas. Tipo, e é muito didático, mas muito incrível, né? Se esse filme não for indicado a design de produção e também design de som, vai tomar no cu, né? Inclusive tem isso, né? Porque você tem uma mescla de músicas ali, né? A música do Ludwig Göransson é um ponto alto do filme, assim, porque nessa cena especificamente você tem uma mistura. Você tem o blues rolando, você tem um hip hop, tem cantos africanos ali, tem outras influências, né? Para criar essa atmosfera única aí. Então se torna uma cena super impactante, assim, dentro do filme. Sim, não. Inclusive, um fun fact que eu queria trazer, não sei se o Rafa ia falar sobre isso em algum momento, mas até fazendo esse gancho de ancestralidade e história que mescla tempos, né? O Sammy envelhecido no final do filme, ele é o Buddy Guy, que é um cantor e guitarrista de blues. Ele, inclusive, já foi classificado como um dos melhores guitarristas vivos ainda e tal, que nasceu exatamente nessa época também, acho que ele nasceu um pouco mais tarde e tal, mas eu acho legal trazer uma pessoa desse meio mesmo para fazer esse papel dele de sucesso e tal. Então, fora da tela, o ator que faz o Sammy, né, que é um músico de fato, e que um músico de fato de sucesso dessa época e do blues, né? Então, eu acho esse fun fact bem bacana. Sim, isso. Eu tava vendo que o Ludwig trabalhou tanto com... Ele trouxe... Ele e o Ryan Coogler, né? O próprio Coogler insistiu pra ele trazer a esposa dele, a Serena, que é uma violinista foda também. E aí eles trabalharam... Ela produziu a trilha sonora, né?
Mas eles chamaram tanto o Buddy Guy como alguns outros músicos de blues, que aí não aparecem, né? Mas até com os próprios atores também que cantam, né? Até os outros 2 vampiros, aquele primeiro casal que vira vampiro, eles são atores, mas eles têm banda fora também. Então foi um trabalho muito conjunto, sabe? E até essa cena das épocas e tal, diz que eu queria tanto ver um making of disso, porque diz que ela foi musicada ao vivo durante a gravação, assim. Caraca! Então deve tá louco. Bizarro. E até mais Absolute cinema. E até só mais um detalhe que eu queria comentar sobre essa cena, é que a gente vê, né, pessoas de várias épocas diferentes, em sua maioria pessoas negras ali, né? Mas tem uma parte que passa uma pessoa, ou não lembro se eram mais assim, mas dançando segundo a ópera chinesa, assim. E porque tem aquele casal chinês, né? Os show. Então não é só que a música, não é que tá se mostrando só o que o Sammy quer passar, mas sim quem tá ouvindo, né? É a conexão de todo mundo. Exato, então eu acho legal ter incluído também, sabe? É uma visão de fora pra dentro, assim, não é só quem tá tocando, né, que tá transmitindo, mas é esse coletivo, assim. Sim, isso foi foda da Sil ter trazido, porque realmente quando eu vi a garota oriental de outra época também aparecendo, isso também pra mim elevou, assim, eu falei, caralho, sabe? E eu não tinha concatenado ainda até a Sil falar agora, porque de fato é isso, não é algo que é só de quem tá tocando, né? Foi algo homogêneo, assim, vai brotando, sabe? Várias eras, várias pessoas e... Não, aquilo é incrível. Aliás, né, quando o filme tava terminando, daí eu virei pra minha esposa e falei... Viu, tem 2 cenas pós-crédito, vamos ficar aqui. Aí ficamos. Putz, eu não vi a cena pós-crédito. Pois a cena pós-crédito são 2, né? Você tem a primeira cena, né? Logo que termina, que é justamente a gente vendo o Sammy mais velho, né? Ali. Mas essa é uma cena que meio que vai aparecendo junto, né? No meio, né, do crédito. Praticamente. Não. Essa é, obviamente... Essa é a primeira. A segunda... Eu fico uns 6 minutos, depois que me acaba eu vou embora. A segunda é uma cena musical, né, que a gente tem, que daí depois quando termina, que daí a gente tem o Miles Keaton, né, que é o personagem que é o Sammy, cantando. E aí ele pega o violão ali e ele canta uma música que diz, basicamente, ainda estamos aqui, vamos permanecer, sabe? Cantando sentado sozinho na igreja, né? Exato. Fiquei bolado. Isso é coisa da Marvel, viu? Colocou na cabeça do Ryan Coogler. Mano, colocou na cabeça do Ryan Coogler que tem que ter... Contaminar o Ryan Coogler. Mas vou ver esse filme aí depois de novo e... que merda. Vamos colocar no YouTube daqui uns 5 dias, aí eu vejo. Mas eu acho que porque é muito legal justamente por isso, assim, né? Primeiro que a gente tem essas cenas pós-créditos, a primeira, quando a gente vê o Sammy mais velho e tudo mais, a gente tem esse desfecho justamente de que, assim, apesar da maioria dos vampiros terem morrido lá naquele dia, nem todos morreram. E era claro, né? Porque a gente viu eles... fugindo e tudo mais. Depois existiu uma própria questão de humanidade, porque quando a gente está falando sobre esses personagens, esses gêmeos, né, que o Michael B. Jordan interpreta, tem uma questão ali de irmandade entre eles, e a gente vê, no momento em que eles estão se enfrentando, a gente vê os dois hesitando, né, um em matar o outro, assim. Tem um momento em que o gêmeo que virou um vampiro não consegue morder o pescoço do outro, e o outro, quando tá em cima pra enfiar a estaca no meio do peito lá, também não consegue. Então eles percebem que existe algo, inclusive, maior, que fala justamente sobre essa questão de irmandade mesmo ali. E eles fizeram esse acordo e tudo mais, e a gente vai ver, vai entender um pouco mais desse acordo depois, porque a gente não tem um desfecho justamente para essa questão dos irmãos. Então eu achei bem encaixado, assim, essa questão. E fora que tem essa questão filosófica, né? Porque são 2 cenas que falam sobre uma questão muito de se pensar mesmo, né? Fala também sobre ancestralidade e tudo mais, mas porque a gente está vendo um personagem que viveu tudo aquilo, que viveu a Ku Klux Klan, viveu o ambiente segregacionista, viveu essa briga e aparição de vampiros na frente dele,
E aí ele tem um diálogo com um potencial assassino ali, e ele fala, viu, nem preciso ser mordido, já vi tudo que eu tinha pra ver, posso ir, eu tenho o poder de escolha sobre como eu quero, né, concluir minha passagem por aqui. E depois a cena que parece uma cena básica, assim, né, dessa música sendo cantada, ela é bonita por todo esse simbolismo, assim, tipo um personagem preto sentado numa igreja vazia cantando uma música dizendo que vamos permanecer, né? Não importa o que aconteça, estamos aqui, vamos permanecer aqui. Então tem uma questão também de resistência ali, uma última mensagem de resistência. Eu ouvi algumas pessoas meio, tipo, chorando nas outras poltronas com a cena do bebê no final. Aquilo é muito lindo, mas real, a cena que eu chorei foi justamente quando o Sam mais velho, esses vampiros, sabe, sugadores de almas e essas paradas que podem matar ele a qualquer instante, eles só querem ouvir boa música, sabe, e aí tá os três lá cantando. Aquilo lá, tipo, cara, me quebrou muito, aquilo é muito lindo. E primeiro que é muito foda ver, eu não sou tão das séries, mas eu fico, nossa, eu queria acompanhar o Fuligem, né, e a menina, me esqueci o nome, a Hayley Steinfeld lá, queria acompanhar mais um pouco deles, assim, porque acho que eles se metem umas boas encrencas. Mas eu adorei, aquela cena pra mim foi linda, eu acho que o ápice emocional pra mim do filme foi justamente essa, que é o Sam tocando pra eles e eles só aproveitando uma boa música pelos velhos tempos e aquele troca que eles têm no final, né, que ele fala que foi o dia mais feliz da vida dele, até o pôr do sol foi o dia mais feliz da vida dele, e o Fuligem meio que fala que foi o dele também, né, porque ele viu o pôr do sol e nossa, aquilo lá tava em prantos, assim, foi incrível. E o irmão, né, Aliás, isso era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque eu vi algumas pessoas criticando o fato de você ter Michael B. Jordan em dose dupla com personagens que são até meio semelhantes, assim, com pequenas variações ali. Vocês se incomodaram com isso, assim, de alguma forma, do Michael B. Jordan, da atuação dele? Porque eu, sinceramente, achei ótimo, assim. Eu não tenho uma reclamação pra fazer. Não, pra mim, eu vi os dois como bem diferentes, mas eles tinham coisas essenciais que eram muito diferentes um do outro. Eu não me incomodei de forma alguma. Por mim, podia mandar quadrigêmeos. Vou reclamar. Todos os personagens interpretados por Michael B. Jordan. Jamais. Michael B, Michael C, Michael D, Jordan. Não, a única coisa que eu acho, assim, é que, por exemplo, com o Michael B. Jordan em cena, os gêmeos, tal, etc., eu acho que dava a entender, pelo menos imagino que na divulgação e tal, de que eles seriam os protagonistas, né, os irmãos. Mas se você parar para reparar um pouco melhor, na verdade o protagonista é o Sam, né, da história toda. Então, eu acho que é só isso um pouco, assim, tipo, claro, é sempre bom aos olhos e todo o resto ver o Michael B. Jordan em evidência, mas talvez poderia em alguns outros momentos deixar mais evidente que era o Sam de fato o protagonista ali, né? Mas assim, não é nenhuma reclamação, é só um detalhe. E é tudo isso, assim, tipo, o Michael B. Jordan realmente é bonito pra caramba e tal, gostoso, o que for, mas se ele não fosse o ator que ele é, né, e eu acho que eu falei isso em outros podcasts, que eu valorizo às vezes mais a presença do ator em cena do que a ação de fato. O Michael B. Jordan é magnético, podia comprar esses dois irmãos aí, se meter em crenca, tipo, 3 horas, sei lá, até passou bem rápido pra mim a tragem do filme. Eu acho que ele não... São dois personagens, assim, mas ele nunca monopoliza, né? Porque todos os personagens, por mais que, sei lá, a gente não tenha tanto aprofundamento, assim, eu acho que os personagens todos são suficientemente apresentados, sabe? Porque de onde cada um veio, assim, acho que já dá pra ter uma ideia muito boa de como eles são. E todos eles, tipo, estão ali, sabe? Acho que tem... Ok, são coadjuvantes, mas eles são muito importantes na narrativa. Todo mundo se destaca, assim. É até bizarro de
escolher um favorito, sabe? Então ele nunca monopoliza, assim, mesmo sendo 2 personagens, assim, com a mesma aparência, né? Mas devo dizer que quem eu mais me deleitei assistindo, assim, é o Delroy Lindo, que ele tá perfeito. Sim, Nossa, eu já ia falar dele logo depois de terminar. Devia até ter mais dele no filme. É incrível. Pois é. Porra, não, aquela piada lá. E isso é uma merda que eu vi no trailer, né? Porque no trailer eles colocam essa piada, né? Que vocês estão sentindo esse cheiro. E aí ele falou, porque eu acho que eu me caguei. E sim, é um humor bem, tipo, entre aspas, rasteiro, porque é escatológico. Eu não sou dessa. Eu não tenho distinção, assim. Se fazia, é incrível. E o delivery, né? O jeito que ele fala e tal, toda a postura dele. Mas quando ele falou, vocês estão sentindo esse cheiro, tava eu não sei se o pessoal do cinema viu o trailer, né? Mas, tipo, tava mó silêncio, já comecei a dar risada, cortei o clima já, sabe? Comecei a chorar de rir já. Não, todos os coadjuvantes, todos os personagens, eu acho que é tipo isso, né? O Ryan Coogler, ele manja muito disso, assim, no gênero, porque ele introduz o arquétipo e coloca 2 cenas, assim, uma nuance aqui, uma nuance ali, e ele já vira um personagem meio que completos pra mim. Você já fala, não, beleza, é isso, tá ligado? E é ao ponto que, sei lá, a asiática, uma das Cho, né, das Cho, quando ela vai o marido dela lá pegar o carro, eu tava triste por ele, por ela, sabe? Eu também importava com eles, assim. Que eu também, e aí é só puxando outra coisa do Drink no Inferno, eu acho que são filmes parecidos nessa questão aí do vampiro, do vampirismo ser uma, entre aspas, surpresa. Eu ainda, e não é, né, sei lá, eu ainda acho que como gênero, assim, de terror, o Drink no Inferno é mais bem resolvido. Mas eu também me apeguei aos personagens do Drink no Inferno e me apeguei muito aos personagens desse filme também. Sim. You got a problem now. What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. This world already left you for dead. I can save you from your fate. You don't need no saving. Yes, you do. And you are? I am. Your way out. Essa brincadeira que é feita de você vai apresentando os personagens, você não precisa trazer tipo um aprofundamento muito grande de cada personagem e tal, mas você dá um panorama de cada um ali de uma forma bem generalista, assim, só para você ter o contexto. E aí depois esses personagens eventualmente vão morrendo, né? Porque, enfim, você sabe que vai ter, né? Nessa hora que você tá escrevendo o roteiro, você já tá pensando que vai ter o ataque dos zumbis e tudo mais. Só que o fato de você dar essa profundidade, ou essa pouca profundidade para esses vários personagens, faz com que o público se importe com eles realmente, porque de alguma forma você levou o público lá. E aí que eu acho também que mora essa boa construção que o Coogler faz quando a gente começou, né, esse podcast falando justamente sobre essa mistura de gêneros, assim, porque a gente começa com um drama e a gente vai terminar num terror de vampiros ali. Mas até o segundo ato ali, metade do segundo ato e tudo mais, a gente tem um filme onde as coisas ainda estão se construindo, né? A gente está vendo os irmãos indo atrás das pessoas para montar o seu bar e tal, e aí as negociações e como eles vão fazer, e a tensão também, porque não é só eles estão caminhando e tá tudo feliz e tudo tranquilo, não. Tem uma tensão no ar que se constrói mesmo ao longo desse período. Então a gente não tem um indício até a metade do filme que exista vampiros naquele mundo, sabe? E aí, conforme as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai vendo que isso aparece e como eles vão ter que lidar. Então eu acho muito legal quando a gente tem essa construção, e como essa construção ela é muito bem feita pelo Coogler nesse sentido de realmente trazer para perto, né? O espectador passa a fazer parte do filme nesse sentido emocional mesmo. E não à toa, eu acho bom como no começo e depois a gente vai ver isso ao longo do filme também, mas ele traz essas cenas de susto, assim, sabe? De tensão, assim, que esse tempo todo, tipo, e os cortes são secos, então você tá vendo a cena, tá rolando uma musiquinha, não sei o que e tal, de repente, pum, acontece um negócio, ele seca, ele corta a música na hora, fica um silêncio e a tensão sobe, assim, imediatamente, é impressionante. Pra mim, uma cena que ilustra muito bem isso é a cena da cobra, sabe? Quando eles estão lá, estão olhando o caminhão,
tá rolando uma musiquinha, sabe? De fundo. Você tá vendo eles caminhando ali, encontrando as coisas e tal. Quando aparece a cobra, tum, e aquele silêncio. Cara, assim. eu ia falar exatamente isso, Rafa. De verdade, você começou a falar de jumpscare, eu pensei no da cobra também. Obviamente, tá bom, a cobra é de computação gráfica no jumpscare. Ok. Mas na parte do som mesmo, tá tipo a música tocando e é legal, né? Porque a construção dessa não é uma cena, é um momento, né? Tá a música tocando, várias interações dos personagens, ao mesmo tempo você tá lá montando... eles estão lá reunindo as pessoas e tá a música tocando, tá um ambiente muito agradável, né? Eu fiquei muito afeiçoado a esses personagens que foram apresentados assim, com alívio cômico, né? E aí, obviamente funciona, né? O alívio cômico traz a gente pra perto e tal, mas tava lá e aí do lado da cobra, e a música trabalha muito bem pra isso, né? Nossa, é muito foda aquela cena. Os jumpscares, até os que eram mais de tipo, só cortar e ter um grande susto, não me pegaram tanto, mas esse da cobra pra mim funcionou muito. Mas eu acho até que tem outros, sabe? Porque esse é um exemplo muito claro, assim, mas, cara, quando você tem aquela cena em que a gente vê o Sammy pulando lá de cima do bar, caindo, e daí ele começa, tipo, meio mancando a correr em direção ao lago, e aí o Coogler faz uma posição, né, que você vê o Sammy correndo em direção à câmera, e de repente você vê o vampiro pulando e vindo lá de cima, assim. E aí quando o vampiro tá no alto e começa a cair, corta a cena, a gente não vê o vampiro caindo no chão, indo atrás dele, segurando ele e tal, assim, a sequência, né? Então a gente só vê ele pulando, então você sabe que o vampiro tá no ar e daí ele corta a cena de novo. Então tudo isso são técnicas que você vê que ele emprega pra justamente você fica congelado, olhando, falando, cara, me devolve o Sammy agora, que eu preciso ver o que aconteceu com esse garoto, entendeu? E você fica vidrado nas cenas. Isso é muito bom, realmente. É muito visceral, assim. Você fica muito conectado com o filme, sabe? Sim. Não, porra, o moleque lá do Sammy lá, pô, esse garoto, como dizem o pessoal, he's going places. Tipo, Vem aí, né? Ele vai ir a lugar. Vem aí. Não, daqui a pouco a gente vai estar tão de saco cheio dele que nem com o Bill Skarsgård, esse pessoal aí, porque ele vai estar em tudo. E tem que estar. Fale por você. Mas eu acho que assim... Não, pelo amor de Deus, né? Não, remake do 4x4 com o Bill Skarsgård lá, até vai tomar no cu, né? É isso. Não, mas eu acho que o Sammy também, essa questão de conexão com o personagem, é que ele representa também não só várias coisas de símbolos aí dentro da narrativa, mas a principal também, ele é a voz da esperança, né? Do futuro e tal, mas não naquela maneira que você fala assim, que clichêzão, não gostei, né? Bom, pelo menos pra mim, né? Mas que você cria essa conexão com ele até nessa questão de libertação, não só da libertação desse passado opressor, mas até da questão da família, né? Dessa parte que, ele ia ter que seguir o mesmo caminho e tal, então você vê ele abraçando a música como uma possibilidade, a sexualidade também. Então eu acho que ele é um personagem muito rico, assim, é muito gostoso ver ele em cena e ele se construindo dentro desse cenário caótico de destruição, etc, e ter sobrevivido e tal, então eu gostei bastante. Gente, sabe uma coisa? Posso quebrar totalmente o clima? Por favor. Claro! Eu lembrei de uma coisa, mas tem aquela cena que eles estão no carro, né? Que o Sammy toca uma música pro... Era o Fuligem? Eu confundo. Só que sabe o que eu pensei? Eu me lembrei daquele vídeo do Para Nossa Alegria. Ah, sim! Só que no caso deu certo. O jeito que eu... amiga. Não, eu vou emendar aqui falando sério do filme, mas quando aquele momento acontece, pra mim é muito mágico, né? Tipo, antes mesmo de ter aquilo tudo rolando no salão, o jeito com que o Coogler dirige aquela cena, que ele começa, ele tá lá na melodia, quando entra o vocal... E o Fuligem, mano, agora eu tô pensando pra nossa alegria. Não, mas beleza. Quando entra o vocal. Calma. Quando entra o vocal e o Fuligem olha pra ele maravilhado, assim, tipo, é como eu senti a magia da tela pra mim, assim, falei, cara, isso é incrível, sabe?
E aí ele começou a parar, nossa, alegria! Aí eu falei, mano... Não, e aí é legal que depois quando o Sammy começa a tocar na festa, tipo, o Fuligem tem meio que a mesma reação de novo, sabe? Porque de fato, o garoto é incrível, assim, e eles estavam, assim, eles são parentes, mas eles estavam afastados há muito tempo, né? 9 anos, acho que eles ficaram fora da cidade, assim, então nem viram o Sammy crescer, não faziam ideia, assim, né, desse talento dele, enfim, eu acho muito legal. Toda vez que ele reage, assim, é incrível. Eu só queria falar de 2 referências que a gente falou muito de Um Drink no Inferno, né? Mas ele fala que um filme que me deixou surpresa, que ele disse que foi uma grande influência também, foi Prova Final. Vocês lembram desse? É tipo é um filme de 98, é meio que um slasher alienígena. Ah, sim. É quase um invasor de corpos também. É do Robert Rodrigues também, exato. Sim, com o Josh Hartnett. Exato. É mesmo. E foi uma grande influência também. Mas teve um momento que eu pensei também no Enigma de Outro Mundo, que é quando eles fazem o teste do alho. Sim, Sabe, que no Enigma de Outro Mundo eles fazem um negócio assim pra identificar quem é o alienígena, fazem um teste com sangue, né? Sim, eu não tinha associado. Faz muito sentido. Não. Aliás, você sabe que tem esse lance do alho, que eu acho que é uma cena bem legal também, quando eles vão comendo, né? E porque, lógico, tem toda essa... Cria-se, né, essa expectativa e vai criando-se essa tensão e tal. Mas esse lance do convidar pra entrar era um negócio que, cara, não tava no meu radar, assim, não lembrava que vampiro tinha um negócio que precisa convidar pra entrar. Cara, não, então, pra mim isso é uma das regras primordiais, né, e tal, do vampiro. Eu vi com um amigo que ele não tinha... Maguila, um beijo. Eu vi com um amigo que não tinha assistido... Que não sabia nada sobre vampiros e essas coisas. Então, quando, sei lá, a Helen Steinfeld, né? Ela volta já transformada. E ela fala, tipo, eu posso entrar com aquele sotaque, né? Sulista e tal. E o cara fala assim, na hora eu soltei um... Puf, e aí eu já coloquei a mão no rosto, assim, já porque eu sabia já que ia dar merda. E ele não entendeu. Mas sim, eu acho que o filme usa muito bem isso, inclusive, também. Acho que umas 3 vezes ele faz isso, né? Eu acho que, por mais que seja uma regra primordial, eu acho que ela não tem sido tão usada, sabe? Sim. Em filmes que usam muito os elementos do vampirismo, assim, eu acho que o de convidar pra entrar fica um pouco de lado, assim. E eu gostei muito, porque é muito tenso, tipo, quando uma pessoa põe a mão pra fora e o vampiro puxa, o outro que o moço tá tentando entrar e era só ele entrar e ele tava salvo e ele não consegue, sabe? É muito... Aquilo foi uma das maiores risadas pra mim do filme inteiro, assim, que tipo, o pessoal, o que é isso no chão? É sangue? Vocês viram se era sangue? Aí, tipo, é licor de cacau, sei lá. E aí, tipo... Eu comecei a chorar de rir também. Acho que o filme ele tem uns elementos de humor que me pegaram muito desprevenido e que eu amei. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas pra vocês aí, né? Pra que vocês façam coisas diferentes aí durante a semana. Nath, podemos começar com você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Comigo? Nossa, eu fiquei prevenida agora. Mas tudo bem. Vamos lá de plano detalhe, então. Eu acho que a dica pra quem tá ouvindo, quem gostou de Sinners aí, eu acho que depois que a gente falou tão bem de tudo sobre esse filme, né? Ele, na vozes da minha cabeça, ele já automaticamente é um novo clássico, ou pelo menos um marco aí no Blaxploitation, né? Então, eu acho que vale as pessoas darem uma chance a outros filmes de horror do Blaxploitation, tipo... Ganja e Hess, que é um filme... Esse é o meu plano detalhe, eu amo esse filme. Deus. Droga.
Ah, mas eu vou indicar esse mesmo aí, porque eu já até peguei. É isso, que é um filme, né, de terror de vampiros negros e tal. Tem o Blécula, enfim. Eu acho que a galera dando um Google aí vale ver outros filmes de gênero pra quem gostou, pegar referências, enfim. Ô, Nath, pra quem não conhece o filme, passa pelo menos uma sinopse. O Gunja and Hess é um filme de 73, mistura um pouco a questão do vampirismo com também ancestralidade e tal, só que aí tem objetos meio amaldiçoados, e enfim, é sobre um médico que acaba caindo nessa do vampirismo e só sede por sangue ele conhece aí uma gata e coisas acontecem. Então, é mais ou menos isso. Eu não quero falar muito. Bom, tá bom. Porque ele é, na prática, ele é bem mais interessante do que eu contando. Eu tenho esse problema com... Vou falar sobre um filme que eu gosto muito e depois que eu acabo de contar, eu falo assim, nossa, não tá interessante, né? Tá tudo bem. Beijo. Mas eu endosso a indicação também, hein? É um ótimo filme. É dos anos 70. Terror dos anos 70 é o melhor terror, eu acho que os piores momentos da humanidade são os melhores momentos de cinema, infelizmente. Exato. Mas isso daí é bom que é coisa lá no norte-americano, né? Criminalidade, drogas, tudo torando, e aí vinha uns cineastas aí, um Paul Schrader aí, o Martin Scorsese, e fazia a mágica. Eu acho que é isso. E também... como o Bill Gunn do Bill Hicks, né? Que ele dirigiu pouco, dirigiu 2 filmes, mas Gunja e Hicks já tá até preservado né, que lá fora eles têm isso, né? O Museu de Preservação do Cultural e tal, e Gunja e Hicks entrou, acho que em 2013. Aproveita então, Cauê, que você ia indicar esse filme e traz pra gente já o que você acha dele, né? Se você tiver alguma outra indicação, daí você já fala pra gente. Tá, eu acho que até vai me salvar um pouco, porque na real o que eu quis dizer da minha forma torta sempre de querer se expressar e expressar mal é que eu ia pesquisar outro para um detalhe, mas acho que vai ser esse mesmo, até porque eu não tenho muita coisa em mente. Mas vendo esse filme, e acho que até refletindo, voltando no carro com um amigo, eu tava pensando, uma coisa que me pegou nesse filme, costuma me pegar, eu amo filmes de, sei lá, personagens em crise de fé, porque eu acho religiões, doutrinas muito fascinante a forma como os personagens reagem a ele, né, tipo, sei lá, O Exorcista, e tipo, é um grande filme também sobre um padre numa crise de fé, né, seja você acredita ou não em qual egrégora que for, tipo, é sobre isso. E o Pecadores, até pelo título, já me pegou muito, porque mesmo elaborado no filme isso, a questão da relação do Sam com a igreja, que não é tão pesado, mas ele cita mais de uma vez no filme, né? Gunja e Hicks pra mim é isso, né? Acho que a Nath deu a sinopse, é realmente isso. Esse doutor que é o Hess, né? Me esqueci o nome do protagonista, mas o ator que interpreta ele é um dos atores que interpreta, é um dos protagonistas, né? Do Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. Se eu não me engano, foi A Noite dos Mortos-Vivos e o Gunja e Hicks foi os únicos filmes onde ele foi o protagonista. Mas é sobre esse doutor, que ele é um antropólogo, ele é super rico, e ele acaba tendo contato com esse cara, né, que inclusive é interpretado pelo diretor do filme, que é o Bill Gunn. Eu também não vou dar muito detalhe, mas ele acaba sendo esfaqueado por essa adaga, que veio de uma aldeia na África, também é dessa coisa de religião de matriz africana. Eu acho, enfim, ele vira um vampiro, basicamente, né, só que a grande coisa que eu acho foda do filme é que ele foi feito, como a gente falou aqui, a gente comentou dos anos 70, que foi, sei lá, o boom do Blaxploitation, né? O filme da Pam Grier lá, todos esses... O Black eu acho que veio um pouco depois, mas todos esses filmes de Blaxploitation, né, feitos pro público preto lá dos Estados Unidos e tal, mas ainda assim eles eram exploitations, né? Então eles tinham muito dessa carga que vem do exploitation, já de você exacerbar a sensualidade, a violência e tudo mais. Na questão do blaxploitation você tinha também as questões raciais, mas o que aconteceu foi que esses dois produtores falaram assim, porra, o blaxploitation aí, vamos chamar um diretor aqui pra fazer um filme de vampiro preto, aqui vamos fazer dinheiro, né? Só que o diretor, ele não queria fazer um exploitation, né? Ele não queria fazer um blaxploitation, ele não queria fazer um Blécula. Então ele aproveitou que esses produtores não sabiam porra nenhuma de cinema e ele fez o filme que ele queria fazer, que é tipo, mano, é tipo um filme do Terence Malick, só que dos anos 70, assim. De tipo, ele é não linear, a montagem do filme é toda experimental, assim, e por mais que seja um filme de vampiro,
você não tem, tipo, sei lá, pelo que eu me lembro, assim, você não, acho que, você não tem as presas, você não tem o que se tornou o código do filme de vampiro, né? Então, o que ele faz, na real, ambos são vampiros, tipo, inclusive, me lembrou, qual é o filme que a gente viu, Sil? Eu não sei se acho que a Nath já viu também, desculpa, vou ser rápido aqui, mas na mostra, o filme que é de vampiro. Continente. Isso, Continente. É um filme que lembra muito mais Continente na questão de... Só que é um filme dos anos 70, né? Então, tipo, é muito mais foda, assim. Que é um filme de vampiros, só que eles não falam a palavra vampiro, sabe? Então, e aí tem a Ganja, né? Que é a ex-esposa dele, que depois eles eventualmente se reconectam e tal, e ela é trazida pra isso. Não vou dar muitos detalhes, mas é, tipo, obra-prima, assim. Só pra terminar a história, né? Ele fez o filme que ele queria fazer, passou em Cannes, passou em um monte de lugar, só que não fez dinheiro. Então os produtores, tipo, cortaram o filme, né? Transformaram em outro filme. Esse filme teve, tipo, uns 6 nomes diferentes, assim. E aí depois eles conseguiram recuperar o material original do filme, o corte original, foi preservado e hoje em dia, tipo, é reverenciado, assim, entre não só fãs de até Blaxploitation, né? Geralmente ele costuma entrar em lista de Blaxploitation, ainda que ele não seja um Blaxploitation. E eu me lembrei muito desse filme assistindo Pecadores, mas por causa dessa questão, eu acho uma obra-prima real, só que eu acho que tem a questão do cristianismo, não sei se é tão bem resolvida, mas pra mim o quão foda ele sobrepõe isso. Mas eu acho que, tipo, a questão do pecado e do catolicismo, do cristianismo, ela tá em voga no filme, junto com a questão da religião de matriz africana, e eu acho que é um pouco mal resolvido, mas aí, como a gente falou mais cedo no podcast, tem muitas nuances e é compreensível. E é isso, essa é a dica máxima aqui, Ganja e Rex e do caralho. E Blácula também, caralho. Boa, sensacional. Tá aí, então, temos 2 dicas para esse filme aí, né? Então, para quem quiser, vai ter link aqui no post, inclusive direcionando tanto pro trailer quanto pro filme. E, Sil, e você? Vamos indicar outra coisa ou vamos ficar nesse mesmo filme aí, Sil? Eu vou indicar uma coisa que talvez tenha um pouco a ver e uma coisa que não tem nada a ver. Tá. Bom, eu me lembrei de um filme de 2020 chamado O Que Ficou Pra Trás, ou His House, do Remy Weeks, cuja protagonista é a Umi Mosako também, a Annie, né? É sobre um casal de refugiados do Sudão do Sul que tá buscando... Eles vêm num barco, igual esses barcos de refugiados que a gente vê dia sim, dia também, nas notícias, né? E eles conseguem chegar em Londres e estão buscando recomeçar a vida lá, né? Como esses imigrantes ilegais, mas que foram aceitos pelo governo, assim. Tipo, eles conseguiram chegar e ficar, mas eles começam a ser assombrados por alguma coisa na casa. Eles recebem uma casa pra morar, né? Uma casa meio pai, assim, tava caindo aos pedaços e tal, mas é o que deram, né? E eles começam a ser assombrados por alguma coisa. Depois, mais pra frente, que a gente vai descobrir o motivo disso, mas uma coisa muito forte que tem também é que eles tinham a cultura deles, né, no país deles, e eles começam a perder, né, isso em Londres. Até tem uma cena que acho que o marido tá comendo com talheres e a esposa fala, né, tipo, você parou de comer com a mão, sabe, porque no Sudão do Sul eles tinham esse hábito de comer com as mãos. E eles vão perdendo, assim. Então é muito sobre isso, sabe? Sobre a cultura, além de, né, de questões de imigração e tal. E de ancestralidade também, porque essa assombração que tá infernizando eles tem a ver com a vida passada deles também, né? Então tem muito disso. Aí eu acabei me lembrando tanto pela Mosako como pelo contexto mesmo, né? Outro tipo de terror, mas tem lá as suas similaridades. Ele é norte-americano, Sil? Eu acho que acho que é, não é? Legal. Ou ele é britânico, mas tem o Matt Smith também no elenco. Ele é o agente, né? A quem é designado, o agente social, assim, a quem é designado esse casal, assim, que ele cuida dos imigrantes que vão chegando, enfim, aí talvez você tá falando que é britânico o filme. Então pode ser, então, porque a Mosako também é britânica, ela nasceu na Nigéria, mas ela foi bem pequena pra Inglaterra também. Mas enfim, é um ótimo filme. E minha outra indicação, eu me lembro que da última vez que eu vim aqui,
nas minhas dicas finais, o Rafa falou, mas você vai indicar terror de novo ou você vai indicar outra coisa? Ai, olha ele. E assim levou pro lado pessoal. Não desse jeito. Não, tô zoando. Aí ela, então eu vou indicar o filme do Didi Mocó aqui. Ai, não, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler, chamado Piranesi, da Susanna Clarke. Ele não é terror, ele é fantasia, tá? Então tem ali o seu fantástico no meio. Mas eu me apaixonei pelo livro, assim. Ele é até difícil de explicar, porque é muito doido. Mas são 2 personagens, o Piranesi, né, que é o personagem, o título. Um outro personagem que ele chama de Outro. E os dois... Segundo o Piranesi, que é um livro contado em primeira pessoa, em entradas de diário, né? Eles são os únicos habitantes do mundo, só que o mundo é uma série de salões de mármore com estátuas gigantescas, e ele descreve essas estátuas assim, tipo, você consegue imaginar perfeitamente estátuas gigantes de mármore representando 1000 coisas diferentes, assim, desde, sei lá, centauros até um jardineiro podando uma roseira, sabe? Eu imagino, assim, estátuas super detalhadas. E esses salões, que aparentemente são infinitos, o Piranesi vive lá a maior parte do tempo sozinho, porque ele encontra com o outro só numa reunião semanal que eles têm. Ele vai mapeando, né, esses salões, e esses salões ficam em cima do mar, então ele não tem terra. Ele vive da pesca, ele usa algas para fazer roupas e para comer. Ele tem, a companhia mais frequente que ele tem são pássaros que aparecem lá. E aí você vai descobrindo, né, conforme o livro vai passando, você vai descobrindo quem é esse outro. Tem um momento ali pro começo mesmo, que esse outro avisa o Piranesi que vai chegar mais uma pessoa e que ele deve se esconder, porque essa pessoa, tudo que ela disser vai ser pra fazer o Piranesi enlouquecer, então é pra ele se esconder. E aí você fica intrigada, querendo saber quem é essa pessoa. O Piranesi também fica, porque ele fala, tipo, porra, tem mais uma pessoa, sabe? Existe mais uma pessoa, assim. Então é uma leitura bem instigante mesmo. Você quer saber o que lugar é esse, quem são essas pessoas, sabe? E eu adorei a leitura, assim, é muito bom. Que demais. Pô, vou colocar aqui que eu tô fazendo uma lista nova agora de livros. E aí já vou colocar na minha lista aqui. Adorei. É boa. Boa. Bom, para fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe um vídeo que eu assisti recentemente, que é um documentário, na real, né? Lá do canal Nostalgia. Então, para quem quiser assistir, você vai no YouTube, procura lá o Nostalgia. E ele fez um vídeo chamado Brasil antes de 1500, que basicamente ele explica como que o Brasil funcionava antes de ser, entre aspas, descoberto, né? E essa que é o mote do vídeo, assim, o mote do documentário, que é basicamente mostrar que o país ele não foi descoberto, porque ele já era habitado, e aí ele vai falar um pouco justamente sobre essa visão europeia, né, que acaba apagando toda a cultura que veio antes dela ali, né, então dos indígenas principalmente. Mas eu queria indicar porque principalmente me chama muito a atenção e assim explode a minha cabeça quando eu assisto coisas desse tipo, que falam justamente sobre essas tecnologias e, enfim, essas culturas que vieram antes de um período e que muitas vezes elas são apagadas por uma questão unicamente cultural, assim. E aí é impressionante da gente ver a riqueza que a gente tem, né, no nosso país e como principalmente os povos indígenas trabalhavam de uma maneira muito moderna, muito tecnológica, assim, nesse período antes de 1500, assim. Então fica uma recomendação para vocês irem assistir. O vídeo ele é todo ilustrado, né? Então enquanto tá rolando ali as explicações, estão aparecendo ilustrações na tela que explicam um pouco mais. E é demais da gente ver. Ele explica, por exemplo, da onde que veio o nome Amazonas, por exemplo, né, da onde que surgiu esse nome. Ele vai explicar também por que essa região do nosso continente, né, que é essa região da mata, da floresta amazônica,
por que ela é tão boa, assim, por que ela tem um solo tão frutífero e tudo mais. E isso tudo tem a ver com os povos originários e muito mais, assim. Então eu acho que é um belo vídeo para passar em escola, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a nossa ancestralidade, né? A gente falou tanto aqui sobre isso, então acho que vale a pena para quem quiser entender um pouco mais e descobrir um pouco mais do Brasil. Esse vídeo é incrível, vale muito a pena. Vai lá no YouTube que vocês vão achar, e é muito bom mesmo. Gente, é isso. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 596, batemos esse papo sensacional sobre Pecadores, né? Esse filme do Ryan Coogler com Michael B. Jordan e tudo mais. E eu tive o prazer de bater esse papo aqui com os meus convidados. Então queria primeiro agradecer a sua presença aqui, Nath. Muito obrigado pela sua vinda para o Cinemação mais uma vez. Mais um papo muito bom, e eu prometo que na próxima a gente grava sem ter o Cauê, para daí você perceber que dá também. Não, é foda. Eu também não ia querer gravar comigo, Rafa. Não, tô brincando. Mas agradeço, Rafa, mais esse convite, e me chamou, eu tô aqui, viu? Então é sempre uma honra falar de filmes por aí, mas muito bom estar aqui, ainda mais com meus amigos pessoais, para além dos colegas, né? Então, incrível. Nath, passa meios de contato aí para quem quiser acompanhar você, rede social, site, enfim, como que as pessoas acompanham você aí? Meios de contato, quem quiser, falo de terror no meu Instagram, que é @eitaquefome. Tem um podcast com a minha colega Silvana, que é um podcast sobre filmes de terror dirigido por mulheres, que é o Rainhas do Grito Cast. E também faço críticas de filmes de terror lá no Boca do Inferno BR. Muito obrigado, Nath, mais uma vez. Sil, obrigado. Obrigado também, Sil, pela sua participação aqui. A Sil estava em férias, ela estava ocupada, mas aí eu chamei ela pro podcast, ela falou, ok, parei minhas férias, vou gravar. Tinha mais 20 dias de férias. Ela tinha falou, mais 20 dias. Falou, não, eu vou voltar. Tudo. Cancela tudo que eu preciso falar sobre esse filme. Sil, obrigado mais uma vez, e também deixa os convites aí para quem quiser acompanhar você, né, nas redes sociais, enfim, sites também, o seu podcast. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter dado certo, porque é isso, eu voltei de viagem um dia antes dessa gravação, então eu falei pro Rafa, não vai dar tempo de assistir, né, então não vou poder participar. Mas, coincidentemente, enquanto eu estava nas minhas férias, uma amiga me convidou para a pré-estreia do Pecadores. Aí eu mandei mensagem pro Rafa, falei, Rafa, se ainda tiver lugar, pode me colocar. Aí fiquei bem feliz de ter dado certo, principalmente porque da outra vez que eu vim aqui foi pra falar de Gladiadores, que não foi um filme tão bom. Gladiadores sempre me pega. Ai. Mas adorei a conversa, como sempre, né? Muito legal estar no Cinemação. Bom, a Nath já facilitou pra mim, porque eu também tô no Rainhas do Grito e no Boca do Inferno. Uhum. Tenho também lá no Boca o podcast Falando no Diabo, né? Que a gente fala não só de... A gente fala é um pouco mais abrangente, assim, né? Cada episódio é um tema diferente, a gente traz alguns filmes pra comentar. Quem quiser falar comigo, eu tô no Instagram ou no Blue Sky como SEAL Pérez com Z no final. E tem crítica minha no Cinemação, hein? Quem quiser ler minha crítica de presença, lá. Convidadíssimos. É isso aí, pô, sensacional. Obrigado, Sil, mais uma vez. E Cauêzito, obrigado também pela sua presença aqui. Cauê está no sacrifício, né? Por conta de saúde aí. Mas não tinha como vir aqui sem, né? Tinha que vir falar sobre Coogler. Não tem jeito. É mais forte que a gente.
Não, e aí até a Nath, assim, falaram, tipo, pra mim são, tipo, eu tô falando com 3 amigos pessoais aqui, então, tipo, já é ótimo só de ter esse papo, obviamente falando como todo podcast eu falo, geralmente de terror, sobre aquilo que a gente ama, né, que é terror, mas acima de tudo cinema, e cinema bem feito também, melhor ainda, né. Então, que eu não sabia que ia ser quando eu fui ver o filme, mas felizmente é. Então, só agradecer de novo pelo papo, Natália, Silvana. Estranho eu falar, Nath, Sil, Rafa, melhor, né? Obrigado, gente. Tá bravo com a gente? Gente, obrigado pelo papo. Se vocês quiserem me achar nas redes também, como sempre, Cauê com C, Petito, buscar ainda, né? Vamos estar resolvendo isso aí, mas no Instagram vocês podem me achar como Cauê Petito, tudo junto. Também vocês podem achar textos meus, às vezes sobre terror, às vezes não, no Cinemação, no próprio site aqui. Também os podcasts que eu participei, você pode achar por aqui. Você pode também seguir o Cine Fenômena, PHENOMENA, que nem o filme do Argento, que é um cineclube e festival de cinema que acontece aqui em São Paulo, no CCSP. E, né, fiquem ligados lá na rede também. Eu ajudo a fazer curadoria dos filmes, às vezes entrevistas e às vezes meio que direção de arte vão pra lá também. Prestigiem o Boca do Inferno também, o Rainhas do Grito, eu não faço parte, mas enfim, também acho que é uma boa aqui, o Cinemação sempre. E é isso, gente, obrigado, vamos pra próxima aí. Vamos fechar a trilogia, Nath, no próximo cast a gente fecha a derradeira trilogia. É isso aí. Pronto. É isso, gente, é isso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @cinemacal, né, sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação, com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. É isso, pessoal, muito obrigado. O podcast Cinemação 596 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.